Ludwig von Mises nasceu em 1881 na Ucrânia com origens judaicas. Tinha 1,70 m de altura, olhos azuis e uma postura firme. Ele foi um dos mais importantes economistas liberais na história, escrevendo 29 livros e influenciando o trabalho de libertários como Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe. Além disso, Mises também foi um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia, sendo doutor em Direito e Sociologia. Ele iniciou sua vida acadêmica em Viena, sendo diretamente influenciado pelos economistas Karl Menger e Eugen von Bauwerk. Menger desenvolveu a teoria da utilidade marginal, afastando a noção marxista de valor-trabalho. Já von Bauwerk desenvolveu uma crítica ao conceito de mais-valia, mostrando os erros metodológicos de Marx. Nesse ambiente acadêmico, Mises desenvolve o Cálculo Econômico sobre o Socialismo, uma de suas primeiras obras. Nessa tese, ele mostra que a planificação e controle da economia por um planejador central, como o Estado, é impossível no mundo real. E o fator-chave dessa impossibilidade resume-se em uma palavra: preço. De acordo com o austríaco, é impossível que os preços das coisas sejam fixados. Se houver um planejamento econômico central, não pode existir economia de mercado. Sem a economia de mercado, não há formação de preços. E sem a formação de preços, não há nenhum cálculo econômico. Com isso, Mises conseguiu prever o futuro. Em 1920, 3 anos após o golpe socialista na Rússia, ele previu que as economias socialistas seriam uma completa bagunça. Também mostrou que as liberdades civis seriam restringidas, enfatizando que o socialismo também controlava a vida de cada indivíduo. Afinal, o Estado definiria a profissão, educação, crenças e ideias de todo cidadão. Em seus estudos posteriores, ele pôde deduzir que economias de livre mercado são melhores que as socialistas, além de ser um defensor do fim da regulamentação estatal na economia. Até 1934, Mises foi o principal conselheiro econômico do governo austríaco em Viena. Ele dizia que a sua função era dizer o que os políticos não poderiam fazer. Nesse período, também foi professor na Universidade de Viena, mas logo depois mudou-se para a Suíça com a sua futura esposa, preocupado com a influência nazista na Áustria. Os nazistas eram inimigos do capitalismo, do liberalismo e, como já é sabido, dos judeus. Mises tinha as 3 características, e por isso temia perseguições nazistas. Embora fosse um economista respeitado, ele já sofria preconceito na universidade por ser judeu e por ser capitalista, pois os judeus, que eram mais respeitados na época, haviam abraçado o socialismo. Por conta disso, ele teve que ensinar sem ser pago pela universidade por 14 anos sendo um Privatdozent, ou seja, tinha permissão para dar aulas e ser chamado de professor, mas sem ser pago. Em 1940, quando os nazistas avançaram pela França, ele fugiu para os Estados Unidos. Sua casa em Viena foi saqueada pelos nazistas, que pilharam livros, documentos e seus ativos financeiros. Não é à toa que o Reich alemão o considerava um arqui-inimigo do nacional-socialismo e de qualquer outro tipo de socialismo. Após o final da guerra, foi descoberto que a Gestapo detinha 10.000 documentos de Mises, liberados apenas após o fim da União Soviética. Anos mais tarde, mais maduro academicamente, Mises, em conjunto com outros pensadores como Friedrich Hayek, Karl Popper e Milton Friedman, fundou a Monty Pelerin Society, uma organização que reúne filósofos, políticos e economistas pela defesa do liberalismo clássico. Contudo, acabou se afastando da sociedade mais tarde por acreditar que não estavam defendendo uma verdadeira liberdade econômica. Justamente por suas defesas firmes no combate ao socialismo, Mises era chamado de o último cavaleiro do liberalismo. Sua principal obra foi o Tratado Ação Humana, no qual ele reúne e disserta sobre todas suas ideias econômicas. Conforme o título indica, o autor deseja realizar um estudo de ação de cada indivíduo e seus efeitos socioeconômicos. Ele introduz o conceito de praxeologia, que nas palavras de Mises, trata-se do estudo da ação humana e cooperação social, vistas como objeto de uma ciência que estuda relações existentes, e não mais como uma disciplina de coisas que deveriam ser. Em outras palavras, ele mostra que é impossível prever a ação humana, podendo apenas estudar as coisas que já acontecem em nossa sociedade. Mises morreu em 1973, aos 92 anos, deixando um legado incrível para os economistas das futuras gerações. Hayek, por exemplo, ganhou o Nobel em Economia com sua teoria baseada nos estudos de Mises. Já o jornalista Lewin Rockwell fundou o Ludwig von Mises Institute nos Estados Unidos, sendo fundado no Brasil em 2007 como o Instituto Mises Brasil, possuindo um enorme acervo de livros, artigos e obras científicas em defesa da liberdade. Caso você queira saber mais sobre o autor, nossa recomendação é o livro As 6 Lições. De leitura rápida e simples, Mises ensina sobre o capitalismo, socialismo, intervencionismo, inflação, investimentos externos e política. Deixamos o link para o PDF do livro na descrição desse vídeo. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!